A primeira vez que ele a viu, ela era um enigma disfarçado de sorriso. E ele, um soldado que sobreviveu à guerra, mas nunca voltou de fato dela. Grace entrou na vida de Thomas Shelby como uma brisa leve numa casa em chamas. Ele estava acostumado ao cheiro de pólvora, ao som metálico de moedas jogadas sobre a mesa, ao estalo seco de ordens dadas sem hesitação. Mas ela falava baixo, como quem não precisava vencer ninguém, apenas ser ouvida. E foi exatamente isso que o desarmou. Não havia armadura contra alguém que não queria lutar. Grace não era só bonita. Ela era perigosa. E isso, para um homem como Thomas, era quase um convite para a ruína, porque ele sabia lidar com inimigos declarados, com homens armados e traições escancaradas. Mas uma mulher com olhos que diziam tudo enquanto a boca calava? Isso confundia. Isso o fazia se lembrar de quem ele era antes do sangue, antes do cigarro entre os dedos, antes de Arthur com seu caos e de Polly com seu comando silencioso. No fundo, Grace era a lembrança do que Thomas poderia ter sido se o mundo tivesse sido um pouco mais gentil com ele. E é exatamente por isso que ele a amou. Não porque ela era perfeita, mas porque ela o fazia imaginar que ele ainda podia ser outra coisa além de Shelby. E ele tentou. Tentou deixá-la entrar, tentou dar um passo atrás no jogo sujo que sempre soube jogar com maestria. Tentou ouvir mais e mandar menos. Tentou. Mas amor para um homem como Thomas sempre viria com custo. E o custo, naquele caso, era descobrir que Grace também jogava. Ela o enganou. Entrou em sua casa com a missão de destruí-lo. Usou o amor como armadilha, o sorriso como isca. E mesmo assim, ele a amou. Não por ingenuidade. Thomas não é ingênuo, mas porque havia ali uma dor que ele compreendia. A dor de alguém que faz o que precisa para sobreviver. A dor de alguém que mente para manter de pé o pouco que restou de si. Eles se reconheceram no escuro. Dois rostos lavados pela chuva de Belfast, dois sobreviventes dançando sobre um campo minado de escolhas erradas. Quando ela se foi, deixando para trás silêncio e mágoa, algo morreu dentro dele. E mesmo depois que ela voltou, com promessas de recomeço, com olhos cansados de carregar mentiras, aquele homem que a conheceu já não existia mais. Era outro ali, mais duro, mais cético, mais Shelby. E ainda assim o coração o traiu. Eles se casaram, tiveram um filho, tiveram momentos. Mas amor, para quem aprendeu a amar em meio à guerra, nunca é só paz. É trincheira, é resistência. E com Grace a guerra nunca acabou de verdade. Ela apenas mudou de campo. A tragédia do amor deles não foi a mentira, nem o passado, nem mesmo a morte precoce. A verdadeira tragédia foi o tempo, porque o tempo não curou Thomas. Ele apenas o deixou mais acostumado com a dor. Grace, em sua ausência, tornou-se mais poderosa do que jamais foi em vida. Ela virou mito, virou memória, virou saudade embriagada de um futuro que nunca chegou. Thomas não a superou, ele a internalizou. Ela passou a viver dentro dele como uma carta jamais enviada. Uma carta onde ele diria: "Eu te perdoo, mas nunca vou esquecer." Ele seguiu, como sempre segue, como um trem que não sabe parar, com outro cigarro, outro contrato, outra arma no bolso. Mas havia noites, e sempre haverá, em que ele acende a luz da sala e olha para o nada, esperando que o nada tenha olhos azuis e voz calma. Ele não chora, nunca chora, mas a ausência dela o faz mais calado. E em um homem como Thomas, o silêncio diz mais do que qualquer lágrima. Esse amor, o deles, foi feito para doer. Não porque era falso, mas porque era verdadeiro demais para o mundo em que viviam. Não foi um conto de fadas, foi uma tragédia grega com sotaque de Birmingham. E mesmo que o tempo siga, mesmo que o filho deles cresça, mesmo que outras mulheres tentem quebrar suas defesas,
nenhuma delas será Grace. Nenhuma terá aquele jeito de tocar o piano como se estivesse perdoando o mundo com cada nota. Nenhuma o fará hesitar entre o poder e a paz. Nenhuma o fará pensar por um segundo que seja em abandonar o Império Shelby para viver como homem comum. Porque Grace era isso, a possibilidade de uma vida sem sangue nas mãos. Mas quando ela caiu e o sangue foi dela, o que morreu em Thomas não foi só o amor, foi o último fio que o ligava à ideia de redenção. Desde então ele não busca mais ser salvo, apenas vingar. E mesmo que ele não diga em voz alta todo o brinde solitário que faz, toda visita ao túmulo dela, toda vez que observa o filho dele dormindo com o rosto meio parecido, meio distante, é a confirmação silenciosa de que ela continua sendo a única coisa real em um mundo de fumaça e ambição. Grace não foi apenas a mulher que ele amou. Foi o que ele nunca pôde ser. O futuro que ele nunca teve. O lar que ele nunca encontrou. E, ironicamente, foi o fantasma que ele mesmo criou. O amor deles foi uma promessa não cumprida. E promessas, quando quebradas, se tornam maldições. Essa é a maldição que Thomas carrega até hoje. E ninguém, nem o tempo, o poder, a morte, foi capaz de curá-la. As pessoas ao redor aprenderam a conviver com esse vazio que anda, fala, comanda e fere com frases curtas. Arthur já desistiu de puxar conversa. Polly, quando estava viva, era a única que ainda o enfrentava. Os outros obedecem. E Lizzie, Lizzie se acostumou a ser a sombra da mulher que já não tá. Às vezes ela até tenta preencher o espaço, mas um homem que perdeu o próprio coração não aprende a amar com o cérebro. E com Lizzie, Thomas sempre amou com culpa, nunca com desejo. No fundo, ele sabe que usou Lizzie como remédio, como se ela pudesse substituir uma parte amputada. Mas feridas como a que Grace deixou não se curam com presença. Elas apenas se tornam parte da anatomia. E Lizzie, apesar de forte, jamais teve a força de Grace. Porque Grace nunca precisou gritar para ser ouvida, nunca precisou forçar Thomas a nada. Ela apenas o olhava, e ele cedia. E é isso que ainda dói mais do que a morte. A sensação de que ele teria largado tudo, se ela tivesse pedido. Por isso ele se odeia, por não ter largado, por não ter hesitado, por ter colocado o trono antes do amor, a coroa antes do colo, o império antes da mulher, porque Thomas é, acima de tudo, um homem que construiu uma fortaleza para proteger o que amava, e no fim, foi essa mesma fortaleza que a matou. Ele nunca vai admitir isso em voz alta, mas no fundo ele sabe. Sabe que a bala não foi só do inimigo. Foi do mundo que ele ajudou a criar. Um mundo onde o amor é fraqueza, onde demonstrar afeto é uma sentença de morte, onde um gesto de ternura custa mais caro que 1000 acordos sujos. E ainda assim, ele volta. Sempre volta. Ao túmulo, à lembrança, ao cheiro que às vezes ainda sente no travesseiro dela, mesmo depois de tantos anos. Há noites em que ele bebe além da conta só para ter coragem de entrar naquele quarto vazio e se deitar no lado da cama onde ela dormia, não porque quer dormir, mas porque quer sonhar. Quer encontrar com ela do outro lado, ainda que por minutos, ainda que em alucinação. Ela vê às vezes, em sonhos, e nos sonhos ela não tá brava, não tá fria, tá ali como antes, com aquele meio sorriso de quem sabe mais do que diz. E ela canta, sempre canta, aquela música suave do bar onde tudo começou, a música que selou uma história condenada desde o primeiro acorde. E nesses sonhos ele se permite. Abaixa a guarda, acaricia seu rosto, diz o que nunca disse, que faria tudo diferente, que largaria tudo, que queimaria cada papel, abandonaria cada aposta, deixaria cada moeda de ouro cair no chão,
só para ter mais uma manhã ao lado dela. Um domingo simples, com chá e jornais espalhados. Mas o sonho sempre acaba, e o inferno recomeça. Porque o verdadeiro castigo não foi perder Grace, foi continuar vivo depois que ela se foi.